apresentar a situação das coberturas vacinais nas Américas. Agradecemos muitíssimo a todos por serem tão pontuais na sua presença e vamos esperar alguns minutinhos para que outros colegas possam se unir a essa chamada, ou webinar. Outra vez, bom dia a todos que estão nos acompanhando no dia de hoje. Agradecemos muitíssimo sua presença. Estamos esperando um minutinho para que terminemos de admitir a todas as pessoas a essa sala de webinar, aqueles que estavam inscritos no evento. Então, agradecemos a pontualidade de todos e vamos esperar uns minutinhos mais. Bom dia, uma vez mais, bem-vindos a todos a este webinar sobre as coberturas vacinais nas Américas no ano de 2025, a situação atual, avanços e desafios. Nós gostaríamos de agradecer a todos que aqui estão conosco no dia de hoje e que nós todos possamos conhecer a situação atual das coberturas vacinais aqui nas Américas e aprender entre nós quais foram as experiências de sucesso que alguns países tiveram para continuar a identificar as crianças não vacinadas ou que ainda falta algum tipo de série vacinal a cumprir. Uma coisa muito importante é que se identifique e verificar por si próprios a informação compartilhadas ou autorrelatadas por vocês através dos seus respectivos Ministérios de Saúde, para que possam observar como essa informação é transformada em análise para a tomada de decisão e para que todos e entre todos possam tomar as providências necessárias para corrigir o rumo das coisas que nós estamos identificando. Na reunião de hoje, como os senhores bem sabem, nós vamos ter umas palavras de boas-vindas, depois os colegas da OMS vão apresentar a situação da UN, que muitos sabemos que são as estimativas da OMS e da Unicef sobre a cobertura nacional de imunização. Nós vamos ter duas experiências de país e depois a sessão de perguntas e respostas. Então, convidamos a todos que estejamos muito atentos para poder participar
de uma forma conjunta nesse webinar. Eu gostaria de passar a palavra agora ao Dr. Hugo Haswick, que é o gerente adjunto do Programa Especial de Imunização Integral da OPAS. Muito obrigado, doutor. A palavra é sua. Muito obrigada. Marta, bom dia a todos e todas que aqui estão presentes no dia de hoje. Em primeiro lugar, gostaria de dar, em nome do Daniel Salas, que é o gerente executivo da SIM, as boas-vindas a todos a esse webinar regional, que se intitula Cobertura Vacinal nas Américas 2025, Situação Atual, Avanços e Desafios. Eu gostaria de agradecer especialmente a presença dos responsáveis pelos programas de imunização dos territórios daqui da região, pessoal também das doenças preveníveis, quem preenche o JRF, assessores de imunização, equipes de imunização nos escritórios de país das OPAs e os colegas de diferentes organizações que aqui nos acompanham no dia de hoje. Gostaria de agradecer especialmente a presença do nosso pessoal da OMS, nossos colegas do Unicef e outros parceiros. Eu acho que também é muito importante ressaltar e reconhecer também, especialmente aquelas pessoas das instituições que vão partilhar aqui as suas experiências no dia de hoje. E como eu falei anteriormente, como Marta também disse, vamos ter a apresentação da OMS sobre as estimativas mundiais de cobertura vacinal feita pela OMS e pela Unicef. Vamos escutar também a nossa colega da OMS fazendo uma revisão detalhada sobre as coberturas na nossa região, e vamos conhecer a experiência do Brasil e do Paraguai, conhecendo as lições aprendidas e as estratégias que já foram implementadas. Esse webinar chega num momento muito importante do ano para nós e para todos os programas de imunização. É o momento em que, uma vez terminado e consolidado todo esse esforço de arrecadar os dados do ano anterior, que nós nos possamos sentar e ver coletivamente onde nós estamos, reconhecer os avanços que nós tivemos, as brechas ou lacunas, e assim fazer uma ponderação do que nós podemos e temos que fazer para fechar essas lacunas, né? As coberturas são mais que números e cifras, são um exemplo do acesso efetivo das nossas populações às vacinas e ao serviço de saúde, a capacidade dos nossos programas de chegar a cada comunidade e, em última instância, a nossa capacidade de proteger pessoas, suas vidas, doenças, surtos, complicações e mortes que são perfeitamente evitáveis. E é por essa razão que a análise desses dados deve se transformar em ações. Temos que continuar a fortalecer sistematicamente as metodologias e as estratégias que funcionam, nos aprofundando aí no microplanejamento dos programas de imunização, fortalecer a vigilância epidemiológica e laboratorial, melhorar a qualidade, oportunidade e utilização dessa informação. Por exemplo, dando continuação à mobilização dessa informação dos cadastros nominais de vacinação. Tenho certeza que essa troca de experiência entre os países e as contribuições dos nossos colegas vão nos ajudar muito nessa tarefa e, novamente, quero agradecer a todos por nos acompanhar aqui no dia de hoje, muito especialmente aqueles que prepararam as suas respectivas apresentações. Desejo uma boa sessão e, com isso, vamos dar início a esse webinar efetivamente. Muito obrigada, Dr. Hasuri. Lembrar a todos que essa reunião tem interpretação simultânea. Nós temos em francês, ao inglês, ao português e ao espanhol. Quando as sessões forem em espanhol, podem selecionar aí no globo, na parte inferior da tela, e selecionem o idioma em que querem escutar a interpretação.
Quero agradecer também, como o Dr. Hazori falou, a presença de todos os parceiros, inclusive a Unicef e, obviamente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que nos acompanha no dia de hoje. E também eu passo a palavra agora a esses parceiros para que contem a nós os resultados das estimativas das coberturas vacinais, né, da WENIC em 2025. Então, colegas, a palavra é sua. Good morning, everyone. Bom dia a todos. Eu queria parar aqui um minutinho para que as pessoas possam trocar aí o canal para o idioma desejado. Bom dia a todos. Meu nome é Laure Bellat. Eu trabalho na OMS, como a Marta mencionou, e junto com o meu colega Johan Nedelec, eu vou lhes dar uma atualização sobre as estimativas WENIC, que é a cobertura vacinal. WENIC é a sigla, e depois vamos passar a palavra para Paul Bloom, meu colega, para que ele faça a atualização sobre essas estimativas. Nós vamos repassar os processos e os métodos da WENIC muito rapidamente para que possamos dar esse mergulho nos resultados de 2025, que é o esperado por todos. No dia 15 de julho, como todos os anos, a OMS e a Unicef publicou um resumo sobre o progresso e os desafios para chegar à cobertura de imunização, universal de imunização, com os membros, alguns parceiros da Unicef que nos encontramos para lançar essas estimativas WENIC e com base nesse resumo que foi publicado. A WENIC é produzida com base em regras que tentam analisar dados de forma triangular para ver aí as doses das vacinas para um coorte anual, ou seja, não inclui a dose de recuperação, e para todos os estados, inclusive Palestina, que é um país de programa vacinal da Unicef. Antes de publicar essas estimativas, o grupo de trabalho faz uma concertação com todos os Estados-membros, onde eles autorrelatam aí as suas estimativas antes de serem publicadas no dia 15 de julho, e neste ano, 15 de julho, não só publicamos os dados de 2025, revisamos todas as séries temporais, né, onde todos os dados dos inquéritos estão disponibilizados e incluídos aí nas estimativas WENIC. Então, este ano, nós produzimos as estimativas com tendências desde 1980 até 2025, porque nós publicamos a cada ano, como foi dito, com exceção de algumas vacinas que os senhores vão ver mais tarde, que começaram mais tarde, porque são vacinas mais modernas. Então, como por que eu menciono esses dados triangulares? Não é? Porque é uma metodologia que foi desenvolvida nos últimos 26 anos, quando esse exercício começou, e essa metodologia triangular foi revisada várias vezes por alguns conselhos, como o Quiver, como a EVIR-AC também. E mencionei que é um sistema com base em conhecimento. O que é que nós fazemos no grupo de trabalho da WENIC? Nós analisamos os dados autorrelatados pelo país em cada ano, fazemos a triangulação dos dados
com alguns inquéritos, né, dos países, damos uma contextualização dos dados, repassamos as regras e, com exceção de se tiver que ponderar as regras que estão em vigor justamente por causa de alguma informação de contexto que tem muito a ver com o que aconteceu na pandemia, e as estimativas são geradas dessa forma, com é um PDF publicado no website para que se tenha acesso às informações e às decisões relativas. E ao fazer isso, reconhecemos que isso tem tendências e também limitações. Os pontos fortes é utilizar os dados autorrelatados por vocês e, com base nos seus dados, a contextualização programática também é feita através desses dados autorrelatados por vocês, e nós fazemos aí também, publicamos um grau de confiança, né, que é utilizado, tendo aí a confiabilidade nas estimativas publicadas. Não é um julgamento dos dados relatados pelo país, mas sim nos dados que nós vamos publicar. Existem algumas limitações também, e elas, por definição, é o que eu mencionei, que essas são estimativas que podem ser afetadas pela qualidade dos dados subjacentes que são relatados no JRF. Uma outra limitação é que não existe uma estimativa quantitativa de incerteza, justamente por causa da metodologia usada. Uma outra que também não é mencionada, que eu devo destacar, é que eu reconheço o nome de participantes que não são dos Estados-membros da OMS e, portanto, não existem estimativas UNIC que venham ou provenham da OMS e da Unicef. Outra limitação é que as estimativas são informadas com menos dados que nos anos anteriores e, portanto, as estimativas são mais robustas nos últimos anos, né, do que agora nos mais recentes. Com isso, então, eu vou passar a palavra para o meu colega, Johan, que vai analisar os dados com maior grau de profundidade. Sim, muito obrigada, Laura. Eu vou fazer a apresentação das estimativas WENIG para o ano de 2025. Então, vamos começar com o DTP, difteria, tétano e coqueluche. Eu estou me focando nas Américas. Nesse gráfico, a linha mostra a cobertura de DTP de 2025 e a cobertura global era 91% para DTP 1 e 86% para DTP 3, caiu durante a pandemia e fez uma cobertura gradual, mas chegou a um platô, como está identificado no gráfico. E aqui se mostra das crianças com zero dose, o que significa que as crianças não receberam, e as crianças que estão subvacinadas na cor cinza. Existe uma queda vacinal desde o ano 2000 até 2025, até o começo da pandemia. Depois vemos um aumento das crianças de zero dose e depois uma recuperação depois da pandemia, com uma queda identificada nos últimos 3 anos. Mas não voltamos ao patamar de 2019. Estamos 12,8 milhões de crianças de zero dose e em 2025 estamos em 13,5, que é melhor que 2024, onde tínhamos 14,2. Então,
obtivemos progresso, mas ainda está aquém do esperado. Aqui é o mesmo slide focado na região das Américas, a cobertura em 2025 de DTP 96%. Então, isso melhorou, 92 versus 86 para a DTP 1 e 3. Nós temos aí 1,25 milhões nos países das Américas. Existe uma queda comparada a 2019, onde era 1,8. E no princípio dos anos 2000, as crianças 0-12 são 500 mil crianças com 0-12. Agora, nesse slide, isso aqui, desmembrado pela OMS, à esquerda, a cobertura de DTP3, e à direita o mesmo gráfico, com uma percentagem diferente do ano 2019. Aí embaixo, as barras mostram as crianças subvacinadas, subimunizadas por região nas Américas. E existe uma comparação aí com a região das Américas com a região AMRO. Então, vejam aí, 19%, e a comparação, existe uma queda em 2017 até o final da pandemia, e como isso vem progredindo, existe um progresso impulsionado por países como o Brasil e México, onde se melhorou a linha base em 2019, 86% em 2025 e em 2019 era 84%. Até agora, eu estava mostrando o cenário global. Agora vamos entrar nos diferentes países da região das Américas, DTP3 para todos os países aí das Américas, em verde, correspondendo à cobertura em 2025, o azul em 2024, a laranja na linha base 2019 e o diamante cinza justamente o ano de 2010. E a faixa cinza corresponde à cobertura mínima e máxima, o alcance entre 2019 e 2025. Então, cada país está classificado aí com base no seguinte cenário: uma queda dos países com a cobertura de 2025 sendo a mais baixa do que se conseguiu em 2019, o caso Honduras, Guatemala e Bolívia, que a recuperação, a cobertura é ainda mais baixa que 2019, mas ainda não está no patamar mais baixo. E a país da cobertura melhor são aqueles que se recuperaram a níveis antes da 2019, que melhoraram em relação a esses anos base, com uma DTP3 acima dos 90%. Então, nas Américas, a maior parte do país, parcialmente, todos os países estão recuperados, mas em muitos nós vemos que em 2025 o seu nível ainda está mais baixo do que a cobertura que nós conseguimos nos anos de 2010. Esse mapa representa as estimativas para todos os antígenos nas Américas, na região das Américas desde o ano de 2000, para alguns antígenos, a maior parte deles, as estimativas são produzidas desde o ano 2000, mas para outros, as estimativas WENIC são mais recentes, como PCV, HPV, vacinas mais modernas, e vemos alguma queda entre 2017 e 2015, a cobertura de 90%,
para 6 antígenos, e é o caso de 2 antígenos apenas em 2025. Do lado positivo, nós vemos que nos últimos anos a cobertura aumentou para todos os antígenos, que é maior que o patamar, ou a base de comparação de 2019. Agora vamos ver aí 2025 propriamente dito. Nesse gráfico, queremos distinguir as crianças que foram vacinadas em duas categorias, com a lacuna de introdução, são aquelas crianças que vivem em país onde a vacina não foi introduzida e versus aquelas onde as vacinas foram introduzidas. Então, nesse gráfico, cada barra representa o coorte total de cada antígeno. Então, para BCG, é o número de países que recomendam a BCG, isso aí é analisado na região das Américas, e depois são os lactantes que sobreviveram com uma idade mínima recomendada. No HPV são as meninas de 15 anos e depois a população em risco. Em verde, podemos ver a proporção de crianças que foram vacinadas. Em vermelho, aquelas que não foram vacinadas pela lacuna identificada justamente por problemas vacinais. Então, existe muito pouca introdução aí vacinal, e aí a maior parte dos coortes são aqueles onde a vacina não foi introduzida versus aqueles que foram introduzidos, que sugerem uma melhoria que precisa ser feita para melhorar a cobertura vacinal. Aqui é a amplitude da proteção, que indica aí a proteção geral versus essas 5 vacinas de doenças preveníveis, combinando todos para ver essa amplitude de proteção nas Américas desde o ano 2000, onde era 52%, até 83%, que é a cifra conseguida em 2025, que aumentou com a melhoria na introdução de novas vacinas. Como se viu no slide anterior, existem muito poucas lacunas de introdução em 2025 na região das Américas, e agora essa proteção e essa amplitude aumenta aí em HPV, rotavírus e outras vacinas mais modernas, onde nós já chegamos à cifra de uma cifra superior a 80%. Se tiverem interesse, temos muitos recursos disponíveis, os links estão no slide e inclui todo o conjunto de dados para estimativas da HPV. Nós temos vários decks de slides, vários dados autorrelatados pelos países com seus respectivos perfis, e dados que podem ser utilizados por todos. Então, com isso, eu vou passar a palavra ao meu colega Paul, que vai fazer a tradução da metodologia voltada mais para as estimativas WENIC. Obrigado, Joanne. É um prazer estar com todos hoje. Eu sou Paul Blumen, responsável pelas vacinas do HPV, e vou falar sobre essa cobertura. Eu gostaria de falar um pouco sobre a metodologia, principalmente o fato de que o HPV, e não preciso lembrá-los da história da coleta de dados. Então, nós temos qualidades diferentes de dados em países diferentes, mas algumas semelhanças e especificidades ligadas ao HPV. Então, estamos tentando aumentar o alinhamento em termos de metodologia e processos. Viram hoje como o UNIC funciona, quais são as informações usadas, que
afetam os levantamentos, os dados relatados, quais são as regras, como funcionam os grupos de trabalho até chegar ao resultado. Para o HPV, a mesma coisa acontece. Nós temos um grupo de trabalho que utiliza os três tipos de informação com um grupo de trabalho separado e temos agora identificações diferentes para a Unicef, para o HPV e a OMS. Uma das diferenças é que começamos a fazer um trabalho em relação aos relatórios e os dados que nós tínhamos, mas havia muito pouco dado sobre HPV. Nós vemos agora um pouco mais de dados disponíveis e temos mais confiança nos dados. A informação contextual em relação ao programa talvez seja mais importante, pois há uma mudança em relação a idades e outros dados. Outras questões são dois tipos diferentes de indicador. Um é o indicador de programas, que mostra o desempenho a curto prazo, mostrando qual é a cobertura em uma categoria específica em relação ao desempenho do programa. Também há um outro indicador que é a cobertura até 15 anos de idade, que é um coorte específico depois da idade de 9 a 14, acumulando todas as informações dos anos anteriores em idades diferentes de 9 aos 14, mostrando qual é a proteção resultante aos 15 anos de idade. Hoje eu vou usar um exemplo do México com programas, informações, e podemos ver aqui com a cobertura de programa nas meninas com o passar dos anos. E nós vemos aqui que houve um momento de desafio que começou com os problemas de abastecimento em 2019, com os problemas resultantes da pandemia de Covid, e isso afetou o que aconteceu nesse ano calendário com a vacina do HPV. Outro indicador de longo prazo indica o seguinte: podem ver que as meninas estão sendo vacinadas entre 9 e 11 anos de idade e não receberam vacina entre 2020 e 2021 e agora chegaram aos 15 anos de idade. Então, esperamos ver algo negativo acontecendo nesse indicador. Não ocorre. E a razão é para isso. Eles estavam tentando fazer doses de atualização com meninas de mais de 15 anos durante muitos anos. E isso vem entrado nessa cobertura até 15 anos, e, portanto, observamos que a proteção em México até 15 anos de idade permaneceu robusta. Por isso que usamos esses dois indicadores e vemos as informações. Uma outra diferença é o cálculo de cobertura. Uma das questões é lidar com um único tipo de coorte. Nós consideramos 0 a 12 anos de idade para as crianças, e aqui vemos meninas de 10, 11, 12, 13 ou 14 anos. Então, temos formas diferentes de fazer a medição. Em geral, o padrão é usar os numeradores diretos ou denominadores para 10 anos de idade, mas, em geral, nós temos grupos diferentes de idades diferentes e muitas vezes precisamos usar a correção do Comitê de Assessoramento Médico, MEC, para mostrar os numeradores e denominadores em relação às idades diferentes. O que ocorre
é que esses MECs de dose de atualização no primeiro ano e depois no ano seguinte à introdução, continua a haver uma vacinação em outros grupos de idade. Então, precisamos usar a correção em relação àqueles que já foram vacinados em anos anteriores. Então, é o tipo de correção que estamos tentando fazer. Vemos que em alguns países na região, como por exemplo o Brasil, que eles usam o grupo de meninas mais velhas e podem estar elegíveis ao serem mais velhas. Então, temos uma forma diferente de calcular a cobertura, e uma das formas de fazer isso é usar apenas o coorte mais jovem, que é uma forma adequada de avaliar o progresso com o passar do tempo. Vemos que há um número cada vez maior de países mostrando que há dados cumulativos de cortes diferentes, se temos uma forma diferente de considerar a cobertura, como fazemos até os 15 anos de idade, fazemos a parte cumulativa por idade e então, para alguns países, nós avaliamos a cobertura do programa através da avaliação até a idade de X anos. Então, é uma pequena diferença que observamos com a vacina para cada país. E agora gostaria de cobrir os pontos de dados dos levantamentos. Talvez já tenham observado esse tipo de gráfico com perfil de países com vacinas e algumas vezes precisamos ajustar os dados para as estimativas de HPV. Mostro aqui o que ocorre quando incorporamos os dados de levantamentos do México, por exemplo, que levou a um ajuste da mesma forma que está sendo feito para os indicadores de infância. Isso será feito no futuro, à medida que tivermos mais dados dos levantamentos. Então, na região, países como Canadá, México e Estados Unidos têm dados de levantamentos, os países da América do Norte. Esses dados estão sendo usados e cada vez mais isso também ocorre em países da América Central e da América do Sul. Então, o que vem ocorrendo com os resultados em 2025 para a cobertura global do HPV? Depois de muitos anos, houve uma conquista excelente e nós vemos a cobertura em meninas que aumentou de 31% para 33%, e depois houve uma cobertura também para o HPV-1 de 8% a 9%. Uma das razões para a dose final nas meninas converge cada vez mais com a adoção de uma dose para HPV. Calculamos isso, pois cada país que relata a primeira dose entra no HPV-1 e se houver uma dose primeira como uma dose final, há um valor igual que entra aqui no HPV-C, é por isso que os valores a nível global estão começando a convergir. A cobertura em meninos ainda é bastante baixa a nível global. Então, quando consideramos as imagens por país, e não fiz uma análise apenas para os países da região das Américas, podemos ver que a distribuição de anos anteriores não mudou muito. Há países que têm um excelente desempenho, outros não, e as médias que observamos para 2005 em relação às linhas em roxo para 2019, pré-Covid,
Alguns países ainda não se recuperaram da, do nível pré-Covid, principalmente nos países de baixa renda. Na sua região, e tiveram uma certa melhora na sua região. Tivemos vários países que tiveram um excelente desempenho, como Cuba, Brasil, que chegam a 80% ou mais, e outros, principalmente no Caribe, onde, como Suriname e Granada, há uma cobertura baixa. E não houve nenhuma mudança significativa nesses países. Então, se considerarmos apenas a região, aqui nesse painel, nós vemos aqui no círculo em laranja, quase todos os países já aplicaram uma única dose e quase todos os países vacinam os dois sexos e também observamos que a cobertura está passando por uma tendência positiva na população da região, com uma correção do tamanho da população e observamos uma tendência em ascensão nas Américas, com regiões, como sendo uma das regiões de melhor desempenho no mundo, principalmente com a cobertura dos meninos, que é bem mais alta do que qualquer outro lugar no mundo. Ian também já mostrou essa imagem com cores diferentes. E falamos aqui no HPV, 5% dos em vermelho que tem a defasagem de introdução são as meninas que ainda não, que têm problemas de acesso, como Haiti, Venezuela. Então, a introdução é bastante complicada nesses países. Então, em cinza, há o país onde o HPV já foi introduzido, mas não alcança todas as comunidades. Aqui nós temos em verde quem recebeu apenas uma única dose, pois há, em geral, um abandono que é exacerbado pela baixa cobertura em alguns países. Em alguns países, nós temos 20% ou mais de meninas que não são cobertas. Então, esse é o nosso esforço para os próximos anos, melhorar essa cobertura. Então, eu diria também que há produtos como o painel do HPV, onde podem encontrar informações sobre países individuais e também com dados diferentes que eu mencionei. Então, com isso, gostaria de agradecer, passando a palavra à nossa moderadora. Muito obrigada a todos. Obrigada pelas essas apresentações tão interessantes. Temos um breve momento para perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, basta fazer a pergunta por escrito ou levantar a mão. Acho que tudo ficou muito claro. É claro que vamos compartilhar depois as apresentações, as gravações, os slides. Tudo será compartilhado mais tarde, no final da semana. Muito bem. Já que não temos perguntas, agradeço a todos. No tenemos comentarios en el chat y en las preguntas. Mira, acá hay una pregunta de Darwin Luna. Temos uma ¿Cuáles creen pergunta. que son los principales desafíos en Quais la región? acreditam ser os principais desafios na região? Essa pergunta apareceu no chat. Eu traduziria a pergunta? Acho que não é necessário. No, maybe I can start and Paul will
Vou começar e depois Paul pode complementar as minhas ideias. Os colegas da UNICEF gostariam de começar. E isso é uma ideia das duas agências e já nos manifestamos bastante aqui na OMS. Então, um segundinho, antes de passar a palavra para as respostas, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Eduardo Salat, que é diretor sênior de saúde da Unicef. Então, Eduardo, com a palavra, por favor, muito obrigado, Márcia. Vou falar em espanhol, a tradução. Então, antes de falar um pouco sobre os desafios dos nossos colegas, agradeço a OPAS e a OMS, mais de 300 pessoas que estão aqui também, agradeço a todos. Esse é um evento muito importante e é o que fazemos todos os anos, que é discutir o ENIC, e há interesses e perguntas que vão além dos dados, mas o que isso significa, como podemos melhorar. A minha leitura com essas apresentações e com o ENIC é que os resultados são bons ou moderados, mas vemos como 1,4 milhões de crianças já passaram a mais de 2 milhões, então nós temos desproporções, ou 1,3 milhões de crianças que ainda não receberam a vacina contra o sarampo, e é por isso que vemos esses surtos. Observamos também os problemas de desigualdades entre dois países, mas também dentro de um mesmo país. E isso, relacionado também com a pergunta, é importante falar sobre a cobertura do HP3. Então, estamos melhorando, as crianças recebem a primeira vacina, mas não continuam. Nós temos 574 milhões de crianças que receberam a vacina, mas que não completam todas as doses. Então, ainda temos um desafio de acesso de milhões de crianças que não têm acesso à vacina, mas um desafio também de continuidade, de qualidade e resiliência dos serviços de atenção primária de saúde, pois perdemos as crianças durante o HPV1 e HPV3, ou DPT1 e DTP3. E precisamos considerar o que já aconteceu antes, em 2015, há 10 anos. Para 6 das 14 vacinas, havia coberturas nacionais de 90%. E isso não existe mais. Então, como podemos voltar a essas coberturas vacinais para a Covid? E então, para mim, a leitura final dos desafios mostra que podemos nos recuperar como região, com a liderança da OPAS, da Unicef, com atores do governo comprometidos, reduzindo as crianças com a segunda dose. Superamos os níveis pandêmicos do DTP1, mas é necessário finalizar os esquemas, a qualidade e reduzir as brechas. E então agradeço a todos, a Marta, a Marcela e todo mundo, e é um prazer fazer parte dessa discussão que é muito oportuna. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Laura, quer falar mais um pouco a respeito? Não. Então, muito bem. Vamos passar a uma outra apresentação e vamos nos aprofundar na região. Então, a próxima apresentação nos dará mais meios de
levar adiante esse diálogo tão interessante. Passo a palavra, então, à próxima apresentadora, a Marcela. Agradeço as apresentações anteriores que complementam o que vou cobrir agora. A ver, déjame ver qué pasa estas cosas cuando... Un segundo. Vuelvo a compartir. Ahora ya no la vemos. Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? No todavía. Ahora sí. Perfecto. Ya. Gracias. Gracias. Bueno, yo les voy a Muito bem. presentar Vou falar sobre a cobertura de vacinação na região das Américas com base em dados administrativos e oficiais oferecidos pelos países. Então, é diferente do ENIC. Nós vamos cobrir apenas os dados oficiais dos países como cobertura de vacinação do ano de 2025. Como dizia, nós temos os dados oficiais de 34 Estados-membros, 10 territórios e dos levantamentos dos Estados Unidos de 2023 a 2025. Agradecemos a todos os países, como sempre fazemos, por todo o apoio que nos dão e a informação que nos transmitem com o formulário conjunto da OPAS, da OMS, Unicef e o JRF, que nos permite receber os dados sobre a vacinação dos países. E, é claro, recomendamos visitar a tabela de imunização da OPAS com os dados oficiais. Agora, nós temos a cobertura de vacinação, onde vemos aqui as vacinas diferentes que foram selecionadas e como a BCG a nível regional, de 90% em 23 e 24, houve uma cobertura mais ou menos de 90% ou mais, depois houve uma queda na hepatite e 73 para 66%, e vemos uma queda significativa, e depois uma pequena queda na cobertura do hepatite B, considerando todos os dados das vacinas administradas 24 horas e o período de tolerância dos países que vai além das 24 horas. Como eu disse antes, tem alguns países que têm um período de tolerância de 3 ou 5 dias. Então, melhoramos um pouco aqui em relação a 2023, mas há uma pequena queda percentual em relação ao ano anterior. Um bom desempenho, que ainda não chegou a 95%, mas vamos chegar lá, é a primeira dose do DTP1, onde estávamos já mantendo há 4 anos 90%, e ano passado chegamos a 93% de cobertura para o DTP1. No caso da DTP3, nós estamos estáveis entre 87% ano passado, mas houve um pequeno aumento de 1 ponto percentual. A IPv1 é parecido, que é administrado na mesma idade, então saiu de 89% a 93%. Com a terceira dose de polio 3, houve um aumento significativo de 2 pontos percentuais, e com rota também estamos mantendo 82%, 83%, há um pequeno aumento, mas ainda não chegamos a 90%, e o que é menos até do que 95%, que é o resultado desejado. A SRP1, estávamos aqui entre 87% e 89%. Nós tínhamos aumentado 1 ponto
percentual em relação a 2024 e há um acúmulo de uma população que não foi vacinada, que é uma diferença em relação ao ano anterior. A segunda dose do sarampo, rubéola e pertussis, nós temos aqui um aumento de 5 pontos percentuais da segunda dose em relação ao ano anterior, mas mesmo assim, sabemos que isso não é o suficiente, precisamos chegar a 95% de cobertura. Aqui é um panorama geral das coberturas, as coberturas abaixo do 80%, em vermelho, e depois em verde, as coberturas que chegam a 95% ou 100%. Vemos aqui as vacinas em verde. Houve uma transição entre 90% e 94%, depois abaixo de 90%, abaixo de 80% alguns anos, e agora já estamos num caminho de recuperação da cobertura, saindo do vermelho do BCG para o laranja, chegando ao amarelo, que é mais de 90%. No entanto, não chegamos a nenhuma vacina para 95% a 100%. Então, precisamos continuar a avançar, melhorando as coberturas para chegar a essas coberturas adequadas para a nossa meta regional. Aqui nós temos a presença histórica da primeira dose do DTP e a terceira dose. Como dizia Eduardo, fomos melhorando durante os últimos anos, principalmente depois da pandemia, que, é claro, foi uma pergunta feita com a pandemia, nos afetou, e, é claro, afetou a região, os países da região, e vemos aqui uma queda em 2021, e vemos aqui os esforços dos países para recuperar as coberturas. No entanto, ainda não chegamos à tendência histórica que expressamos como região com coberturas de maior ou igual a 95%. Então, temos essa tarefa pendente neste caminho, mas ainda temos uma defasagem a ser coberta. Aqui observamos no primeiro gráfico a lista dos países com diferenças da cobertura da vacinação, da DTP3 para 24, 25, países como Bolívia aumentaram a sua cobertura oficial, que foi relatada com um aumento em relação a 2024, Honduras, México, e Caicos e Argentina e Panamá. E como os países estão aumentando a sua cobertura em relação ao ano anterior, mas observamos também uma diferença nas coberturas negativas entre 24 e 25 em alguns países, por exemplo, Santa Lúcia, Suriname, Bermuda, Guatemala, e aqui nós mostramos a população, variação da população, Venezuela também, que tem uma cobertura baixa. E no próximo gráfico nós vemos como se portaram as coberturas, que é o ponto mais azul aí em 2025, o azul aí mais claro 2024 e o bem clarinho, o azul bem clarinho é 2019, para poder fazer a comparação com o período
pré-pandemia, e alguns países foram superando a sua cobertura de 2019. Aqui nós vemos Guiana, a diferença é bem baixa, porque eles já tinham muito boa cobertura. Aqui nós temos El Salvador, que tem uma cobertura melhor que 2020, 2019 e 2024, mas vemos outros países, por exemplo, o Suriname, que a cobertura em 2025 está mais baixa que apresentadas aí nos patamares de 2024 e 2019, período pré-pandêmico. Aqui nós vemos uma questão muito importante que também foi mencionado, que é a questão as taxas de inserção ou da população-alvo que começa com um esquema vacinal, mas não completa esse esquema vacinal ou de vacinação. Temos 19 países com taxas de abandono maior de 5%. E, então, isso é muito importante, esse dado na imunização, porque foi uma população que entrou no esquema, né, de vacinação do DP1, mas que não terminou, não concluiu o seu esquema de vacinação. Vemos Bermudas, Panamá, Bahamas, Venezuela, Brasil, que tem essa taxa de abandono bastante alta, com uma população que teve acesso, sim, ao programa de imunização, mas não concluiu. E temos também taxa de abandono negativa, ou seja, tem mais DTP3 em formato que DPT1, e isso pode ter várias razões, pode ser uma questão de relato de dados e ver o que é que está acontecendo nesses países aí. Para complementar a análise da terceira dose de DTP, na linha aí marrom, vemos a cobertura regional de imunização de DPT3 em 2025 foi 88% a nível regional, e vemos, dado aí o fato que a cobertura é baseada na população, né? Nós vemos aqui em diferentes cores os países que pertencem ao primeiro um quinto aí de população, de alguma forma, eles impulsionam a vacinação para cima ou para baixo, dependendo aí dos resultados que obtenham. Aqui nós vemos a Venezuela, que teve uma cobertura vacinal baixa e que de alguma forma arrasta para baixo a cobertura vacinal, né, para baixo, e mais vemos Estados Unidos e Peru, que são países que têm uma vacinação que vai melhorando progressivamente e melhora, portanto, a cifra. Uma coisa importante a ser mencionada é que a maioria dos países está acima da cobertura regional, e isso é importante porque os países contribuem para essa vacinação regional. Entendendo essas análises, nós podemos ver como se porta RCP1 e 2, que RCP1 no azul, RCP2 na cor laranja. Vemos como o efeito da pandemia baixa essa cifra e como os países fazem um esforço para aumentar a cobertura vacinal no decorrer do tempo. Mesma coisa aí, Bolívia, Honduras, México, as Ilhas Virgens, Barbuda, vamos aumentando a RCP1 com relação ao ano 2024, mas vemos algumas quedas importantes na cobertura vacinal aqui, que afetam a vacinação regional na primeira dose de RCP1. A mesma coisa com a taxa de abandono, e aqui nós temos essa tarefa pendente, a RCP1 e 2, onde existem alta taxa de abandono. O espectro de cobertura é bem grande, a taxa de abandono é bem alta. Na Argentina, 34% de crianças que tomaram a primeira dose de RCP1, mas que não complementaram com a segunda dose. Panamá, Bahamas, Venezuela, Haiti. Então é importante
dar esse sentido aí de acompanhamento e de seguimento aos esquemas vacinais para reduzir essas taxas de abandono dessa vacina ICP1 e 2. A mesma, nós temos aí a cobertura do SRP1 e o 2, e como esses países, ou a taxa de abandono que nós temos aí na cobertura vacinal desses países, e como eles, aqueles que têm um peso populacional mais forte, como eles podem melhorar a cobertura. Por exemplo, aí vemos o caso do Brasil, né, que eleva a cobertura de vacinação regional, e alguns países que vão colocando isso para baixo. Fizemos essa análise também para hepatite B em recém-nascidos, porque nós vemos aí que existe uma questão do relato da informação. Existem países que têm um sistema de informação que podem autorrelatar essa vacina, né, de hepatite B nas primeiras 24 horas da vida da criança. Isso é um ponto importante. A cobertura vacinal baixou de 73% para 63%, com essa dispersão que nós identificamos nos países. Se vemos aí a cobertura para todas as vacinas administradas, vemos que a cobertura melhorou, e é importante também ver que a maior parte dos países está, sim, acima da cobertura regional, e alguns países que estão aquém. Nesse caso aqui é o México, que tem um peso bem importante na região, né? E que está um pouquinho atrás em termos de hepatite B. Alguns outros indicadores, né, como foi mencionado, que vai baixando aí essa cifra das crianças zero dose. Nós estamos aí em 900 mil, quase que 1 milhão de crianças. Isso aí é importante, porque são 900 mil crianças que não têm nenhuma vacina do esquema de DPT. Então é importante trabalhar no acesso a essas crianças para completarem sua série vacinal, para não incorrer em risco com essa população-alvo. Aqueles subvacinados, aqueles que não têm um esquema, mas que tiveram acesso a que não deram continuidade, existe uma baixa em relação a 2021, mas ainda temos 1.600.000 crianças que não concluíram seu esquema de vacinação e estão aí classificados como não vacinados. A outra coisa é a simultaneidade das vacinas que são administradas na mesma faixa etária, onde nós vemos o que é que está acontecendo, né? A criança recebe uma vacina naquela idade, e a gente vê aqui nesse caso, especificamente falando, que nós vemos mais crianças que receberam DTP3 do que poliomielite, né? Então, existe aí uma questão a ser analisar a concomitância, né, da administração dessas vacinas, abordar os pais, etc. A questão de cobertura, de colocar a atualização, as médias estáticas de 1 ano são analisados, e os profissionais de saúde continuam a vacinar. E vemos aí o corte de 2023 e vamos agregando as doses que foram administradas de forma tardia para poder atualizar o esquema vacinal. Vemos como a cobertura vai melhorando nesse corte, como no caso de Bermudas e Panamá, onde nós vemos que estão acima de 95% aí com o DPT1. E a mesma coisa com a terceira dose de DPT3, no caso do Paraguai e Venezuela, como a cobertura inicial vai sendo complementada com ações de atualização, mas é muito importante dar essa oportunidade de vacinação às crianças e entender os riscos, né, de não cumprir com o esquema vacinal.
Vamos passar então para falar com as coberturas subnacionais, no caso do DPT-1, aqui a percentagem de municípios segundo a faixa de cobertura. Aqui nós vemos a população-alvo que vive nessas municipalidades. Em 2025, 44% dos municípios têm uma cobertura aquém de 90%. E 53% da população-alvo vive justamente nesses municípios, ou nessas municipalidades. A mesma coisa é SRP1, onde nós temos aí uma cobertura aquém de 90%, e 51% da população-alvo vive nesses municípios. Então, é muito importante entender e ver o que está acontecendo nesses territórios. Algumas considerações gerais que são importantes: alcançar e sustentar coberturas vacinais altas e homogêneas, assegurar o compromisso político e a governança para manter programas de imunização fortalecidos, inclusive diferentes setores e parceiros, reforçar o planejamento do programa através de ferramentas como planos multianuais, planos operacionais, microplanejamento integrado, serviços de as crianças zero dose, qualidade, uso e a disponibilidade dos dados, combater a desinformação e fortalecer a confiança nas vacinas, assegurar a sustentabilidade financeira e, por último, o fortalecimento no processo de tomada de decisão com base em evidências através das equipes. E nós vamos deixar aqui alguns recursos que estão disponíveis dentro do âmbito da OPAS para que possam revisar com mais calma esses dados e possa lhes ajudar a estabelecer algumas assertivas em termos diagnósticos do programa de imunização, apoiar o desenvolvimento de planos de ação e estudos, etc. Então é isso, eu acho que já ocupei bem o tempo e que vocês possam ver aí os vários slides. Nós disponibilizamos essa informação para acesso de todos de uma forma fácil e efetiva. Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. A Marcela gostaria de passar imediatamente agora a palavra à apresentação da doutora Ana Catarina, do Brasil. Doutora Ana Catarina, a palavra é sua. Eu sei. Porfa, muchas gracias. El micrófono é suyo. Primeiramente, o Brasil agradece pelo convite para apresentar a evolução das suas coberturas vacinais e as estratégias que o país ele vem trabalhando. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês compartilharam, né? Pode colocar a tela cheia? No se ve en pantalla completa. A ver, volvamos a intentar. Si no me avisan y puedo poner yo la presentación. Avisem para que eu lance a apresentação. Marce, por favor, ponela Ya. vos, porque Ahí no me está. está tomando a mí. Perfecto. Gracias. Ahí la vemos ya en pantalla completa. Vamos lá. Então, o Brasil, o contexto brasileiro, para monitorar a vacinação em um país continental, o Brasil, ele é um país que ele tem um sistema único de saúde, tem mais de 5.000 municípios e 27 unidades federadas, mais de 40.000 salas de vacina, quando consideramos salas públicas e privadas,
e tem uma diversidade de sistemas de informação. Então, nós temos as ações de vacinação acontecendo, mas para que essas ações elas sejam vistas, nós precisamos de sistemas de informações adequados e todos alinhados, claro, para que as estratégias e a melhoria das coberturas elas sejam vistas. Então, isso é um grande desafio. Sempre foi um grande desafio no Brasil transformar milhões de registros produzidos localmente em um país que administra mais de 170 milhões de doses anualmente, e que esses dados eles sejam comparáveis em todo o país. E com a evolução do programa, ele foi criado em 1973, ele tem uma lei estabelecida, então ele é uma política institucionalizada dentro do país. Ao longo do tempo, ocorreu uma expansão não só na disponibilidade de serviços de vacinação, mas na incorporação de novas vacinas e na ampliação do seu calendário vacinal, e com isso, claro, a descentralização das ações, fortalecendo a atuação no território, claro, ampliando a proteção de toda a população. E em 26, o programa ele trabalha com uma política ampliada, considerando o seu calendário, o registro nominal, uma análise da qualidade do dado, todas as estratégias de vacinação baseadas no microplanejamento, sempre pensando em estratégias territoriais. Então, de um programa de vacinação à gestão integrada da vacinação. E, claro, com a evolução do programa, nós temos a evolução dos sistemas de vacinação, da informação ao registro nominal. Então, nós tivemos uma evolução entre 94 e 2021, integrando um trabalho integrado desses dados, então, um modelo baseado em doses, na verdade, uma informação centrada na quantidade aplicada, um registro nominal, a entrada, o registro pelo o indivíduo, e uma integração nacional de dados conectados entre sistemas e territórios. Então, ter dados de um sistema de informação do próprio Ministério da Saúde, como sistemas próprios, e também o dado registrado nas unidades privadas também. Então, trabalhando um registro eletrônico integrado e interoperável. Com isso, nós temos uma maior rastreabilidade, mais informação e melhor capacidade para decisão em saúde. E, claro, hoje uma prioridade é a qualidade desse dado. Quando migramos de um dado agregado que se registra um X e passamos a registrar um dado pelo indivíduo, a qualidade desse dado, ele passa a ser um monitoramento de grande importância, do registro à decisão, né? O valor desse dado. Então, existe a qualidade desse dado, a integração entre os sistemas, a oportunidade desse dado e a consistência dele, com isso, a análise dos indicadores, né, transformando a informação para que ela se torne uma ação, e a decisão do uso desse dado para a tomada de decisão. Então, informação, dado qualificado, a evidência e a decisão da melhor estratégia naquele momento a ser executada. Então, a qualidade do dado, ela não é uma etapa isolada, ela atravessa todo o nosso fluxo. Aqui nós temos hoje, nós trabalhamos com um numerador por tipo de dose e um denominador estimado com a base do número de nascidos vivos. Quem tiver interesse, esse é o documento orientador que nós trabalhamos no Brasil. E as iniciativas, né, realizadas para a recuperação da cobertura vacinal. Então, transformar essa informação do investimento na melhoria da qualidade desse dado, que ele seguiu em conjunto com a evolução do programa, baseado na estratégia do microplanejamento. Então, o Brasil vem trabalhando o microplanejamento desde 2023, baseado nas orientações da Organização Pan-Americana da Saúde, das normas técnicas sobre o microplanejamento, adaptando a realidade do Brasil. Então, em 2023, nós implantamos e trabalhando uma estruturação baseada nas unidades federadas com os estados. Em 24 e 25, trabalhamos estratégias específicas como febre amarela, sarampo, qualificamos
né? A metodologia, à medida que fomos avançando nos treinamentos e no trabalho junto a estados e municípios, essa metodologia ela foi cada vez melhorada, baseada na realidade que encontrávamos no território. E em 24 e 25, de 23 a 25, o objeto, muitas vezes, ele foi as unidades federadas, algumas vezes foram os municípios, e na avaliação do programa, a chegada até o território do Ministério da Saúde, claro, com o apoio do Estado, da unidade federada, chegando até o município, ele foi mais efetivo. Treinar as equipes municipais e pensando também nas equipes que estão nos serviços, teve um resultado melhor. E em 26, nós passamos a trabalhar com municípios estratégicos. Iniciamos em 25, mas qualificamos esse método para 26 e passamos a trabalhar com o município âncora. E um grande desafio ao longo desses anos foi, claro, ter a sustentabilidade do processo do microplanejamento, claro, e a multiplicação dentro do país. Então, em 26, o Brasil trabalha com um foco estratégico no fortalecimento dos sistemas de informação, na metodologia do microplanejamento, o sistema de informação, na verdade, ele entra um pouco na análise da situação de saúde, mas ele não é objeto. No entanto, no Brasil, nós precisamos readaptar pela necessidade dos municípios e pela complexidade do país e a diversidade de sistemas que nós tínhamos lá em 2023. Com isso, identificamos a oportunidade de qualificar, né, a qualificação do registro oportuno e fidedigno, o uso de dados para tomada de decisão. Com isso, estratificamos municípios que chamamos de âncora, na verdade, isso foi uma definição do próprio ministro da Saúde, que são municípios que puxam a cobertura para baixo no país e que impactam. São municípios que diminuem a cobertura das unidades federadas e, claro, essas unidades federadas, elas impactam na cobertura total do país. Utilizamos a vacina pentavalente, municípios com cobertura abaixo de 80% e municípios acima de 189 mil habitantes. E, claro, municípios que nos alertavam com atenção a riscos epidemiológicos, né, com a inclusão do risco de reintrodução de sarampo, priorização de áreas de baixa cobertura vacinal e uma proposta de sistematização também para realizar intensificações vacinais. Esses municípios, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, com essa estratificação epidemiológica de sistema de informação e de acesso, identificamos 45 com maior potencial de impacto na nossa recuperação para melhoria dessas coberturas no país. E, claro, num primeiro momento foi feito toda uma avaliação da qualidade do dado, da identificação do indicador, e com isso, dentro desses 45 municípios, 19 deles, o foco é acesso, então o objetivo era busca ativa e organização da vacinação. 7 municípios é registro, então doses aplicadas e registradas em cartões físicos ou planilhas, e o foco era recuperar essas doses e 17 municípios com problemas de sistema. Então, o foco na integração e qualidade do registro. Neste momento, identificar qual é o real problema de cada um facilitou para as oficinas do microplanejamento e, consequentemente, para a etapa subsequente, que é o monitoramento. E, com isso, nós direcionamos melhor tanto o treinamento, como também esse monitoramento e quais as saídas, né, as soluções para que esses municípios melhorassem suas coberturas. E a trajetória e perspectiva do micro, né? Como eu falei, desses 45 municípios, 15 tinham participado já de oficinas, então são municípios que trabalhamos o monitoramento, e 30 municípios participaram de uma oficina esse ano, uma oficina direcionada, e nesse segundo semestre vamos trabalhar o monitoramento baseado no plano de ação que eles apresentaram e nas ações que eles se comprometeram para melhorar as coberturas vacinais. Hoje, a situação geral do país, nós, de fato, temos uma melhora nas coberturas vacinais, mas
na grande maioria, não chegamos na cobertura ótima de 95%, mas chegamos para hepatite B, BCG, a tríplice viral, primeira dose, mas o que avaliamos? Que nós temos um incremento de melhoria dessas coberturas. Então, a vacina tríplice viral D2, nós tínhamos uma cobertura muito baixa em 2022, de 50% e tivemos um incremento de 35% nessa vacina. Então, ela não chegou na cobertura ótima, mas teve um avanço importante de mais de 35% em cima daquela cobertura de 50%. E várias vacinas nós temos, né, avanços. A cobertura que tem um menor avanço é a varicela, mas nós tivemos 2 anos de problema no abastecimento. A BCG é uma vacina que já vem com a melhoria de cobertura, então, de fato, o incremento ele é menor, mas nós temos um ajuste, uma melhora desse incremento e também das coberturas em geral como um todo. Aqui a situação da cobertura vacinal do HPV, meninos e meninas, e também da ACWY para adolescentes, então, nós estamos, de fato, com uma melhoria de cobertura, então, se não chega até a cobertura ideal, mas essa cobertura ela vem sempre ampliando. Então, é isso que a gente tem trabalhado no Brasil, para que não chegou ainda, mas em um momento vai chegar, mas precisamos manter sempre essa cobertura avançando. Então, em 22, HPV menina era 78%, em 25 já estamos com 86%. ACWI meninos, 45%, já estamos com 74%. A CWY estava 45 e agora com 77. Então, sempre manter, porque vai chegar um momento que, de fato, nós vamos atingir a cobertura ideal e a meta estabelecida e adequada, de fato, para garantir a proteção dessa população elegível. E aqui a situação geral da cobertura no país. Então, o que é importante apresentar aqui? Aqui tem dados de 22 a 26, 25 e 26 são dados que ainda estão sendo ajustados. Fechados, nós temos 24, mas o que nós avançamos quando consideramos 22 a 24, 25, é que existe uma migração de municípios que estavam com menos de 20% de cobertura, com cobertura abaixo de 52%, e esses municípios passam a migrar para uma cobertura entre 61 e 80, acima de 80. Então, de fato, ele não chegou a 95, mas ele teve um avanço importante, e é isso que nós precisamos manter dentro do país. A região norte, que é a região amazônica, era uma região que nós tínhamos muita dificuldade, não era nem não só vacinar do acesso, mas também uma dificuldade no registro, e isso vem melhorando ao longo do tempo em um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde Indígena. Isso segue para todas as outras vacinas, como a vacina pneumocócica, a vacina tríplice viral, a vacina poliomielite. E o Brasil, né, que vinha algum tempo entre os 10 países com maior número absoluto de crianças com 0 doses. O ano passado ele teve um avanço importante, mas esse ano, de fato, nós reduzimos de mais de 200 mil crianças, das mais de 2,5 milhões de crianças que nós temos no Brasil, para 50 mil crianças. Claro que isso é um indicador que alerta e que é um indicador de acesso, né? É uma criança que não teve acesso ao serviço, isso implica não só na vacinação, mas em outras áreas da saúde da criança, mas nós estamos a cada ano reduzindo esse número, e isso tem sido feito num trabalho onde o microplanejamento ele tem sido o carro-chefe para isso. Que só a título de conhecimento, todas as nossas estratégias que são realizadas anualmente, todas baseadas no microplanejamento. Aqui é o nosso painel de acesso às coberturas vacinais. Nós estamos melhorando e o futuro é que nós vamos ter coortes de menores de 5 anos, como também todas as vacinas dos adolescentes, direcionando, claro, e a ideia é que o futuro, que o nosso painel ele conclua todo por a vacinação do ciclo de vida, seguindo a lógica do calendário nacional de vacinação, e é um painel de domínio público. Aqui também a websérie que nós temos no YouTube do microplanejamento, nós temos a realização de treinamentos presenciais, mas também nós temos esse treinamento como em formato de websérie para aqueles que não têm acesso. E aqui um pouco das nossas produções baseadas todas no microplanejamento. Então, nós temos 5 artigos publicados, 2 em revistas internacionais e 2 em revistas nacionais.
sobre a evolução, né, o impacto na redução da cobertura, como também a evolução da metodologia que nós temos trabalhado aqui no Brasil e que a cada ano nós estamos avançando e melhorando, baseado sempre na necessidade do território. Os principais desafios para recuperar as coberturas, então, para recuperar, exige mais do que o monitoramento de indicadores, então, a qualificação dos dados, a integração das informações, o uso do dado para a decisão, o território, entender as desigualdades, as barreiras de acesso, a priorização de populações elegíveis, a gestão, que é a capacidade de planejamento e de organização de uma resposta e adaptar essas estratégias à nossa realidade, a comunicação, a percepção de risco e confiança, desinformação e comunicação adequada, e a sustentabilidade, né, a continuidade das ações, a articulação interfederativa e o monitoramento permanente. Então, identificar onde está essa baixa cobertura é apenas o primeiro passo, né? Compreender as causas e a organização, a resposta territorial é o nosso maior desafio. E as lições aprendidas, né, na implementação das iniciativas, que é trabalhar a qualidade desse dado, melhorar esse dado, que reflete a realidade da vacinação brasileira, em conjunto com as ações do microplanejamento. Então, o monitoramento para a decisão, os dados precisam orientar a priorização e ação de replanejamento. O dado para intervenção, qualificar o registro, também é qualificar a capacidade de resposta. É pensar do nível nacional para o território, as estratégias nacionais precisam ser traduzidas para as diferentes realidades. Uma estratégia, ela gera múltiplas respostas, então rotina, busca ativa, ações extramuro, estratégia de vacinação e comunicação precisam atuar de forma integrada. A ação para articulação, a recuperação depende da coordenação continuada entre os níveis de gestão nacional, estadual, municipal e local. E, claro, recuperar essas coberturas e manter, né? A sustentabilidade, ela exige uma incorporação de monitoramento nas 3 esferas de gestão do Sistema Único de Saúde do Brasil, claro, e a resposta às ações de rotina dos serviços. E finalizando, partindo sempre da informação para a ação territorial, isso fortalece as nossas coberturas. Então, o programa ele tem 53 anos, né, na sua trajetória, que tem o grande objetivo responder à população e, claro, melhorar a qualidade de vida dessa população. Nós estamos trabalhando agora sempre com municípios prioritários, que denominamos de âncora, então, não é trabalhar a proposta de planejamento, com planejar o processo de trabalho dos serviços e da gestão da imunização para todos ao mesmo tempo, mas e sim pensando sempre, trabalhando municípios prioritários, com metodologias para identificar esses municípios, com informação, né, qualificada, dados organizados para identificar esses problemas e suas principais causas, ação do território, né, as estratégias organizadas a partir dessas necessidades, e, claro, recuperar e manter, identificar, compreender, organizar, agir e sustentar essa vacinação. Então, muito obrigada. Muchísimas gracias, doctora Ana Catarina. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la experiencia de este inmenso país en ese incremento de coberturas. Creo que ahora eu quero agradecer a doutora Ana Catarina pelas estratégias para aumentar a cobertura e todos os detalhes dados. Eu gostaria de passar rapidamente agora ao doutor Hugo Urissá, que vai apresentar agora a experiência do Paraguai no fortalecimento aí do uso dos dados e a ação a ser implementada no Paraguai. Nós estamos vendo a sua apresentação, mas não no modo de apresentação. Agora sim. Bom dia a todas as delegações e autoridades aqui das Américas. É uma honra para o Paraguai compartilhar aqui as nossas experiências nesse seminário virtual de cobertura vacinal referente ao ano de 2025. Bom, como demonstra aqui esse gráfico, como parte aí
do pós-pandemia, que a gente vem identificando, aí nas apresentações foram feitas, de 2021 a 2025, nós tivemos quedas pronunciadas da vacinação. Se nós olharmos aí a cobertura de SPR1 no nosso país, isso caiu até 54%, inclusive, SPR2 a 53%. É uma situação alarmante que exigia uma resposta imediata no decorrer dos últimos 3 anos, graças aos esforços conjuntos e um processo de modernização das nossas estratégias, nós conseguimos ter uma estratégia sustentada de recuperação para o encerramento de 2025, chegamos a 97% de BCG, 95% para a primeira dose da polio e DPT1, nós conseguimos elevar aí SPR1 para 93%, e como podem ver aí medir essa cobertura geral não é suficiente se nós não analisarmos o número de crianças que ficaram para trás. Então, às vezes, isso nos dá uma falsa sensação de segurança, e o verdadeiro indicador da continuidade do sistema é a taxa de abandono. Marcela nos apresentou justamente esse comportamento que nós tivemos com esses indicadores biológicos e a diferença, né, do comportamento em termos de DPT1 e 2, chegamos a reduzir o abandono em 2% no ano de 2024, e antes de experimentar também um aumento de 1%, né, para o ano de 2025, para a primeira dose da vacina de SPR1 e 2, esse abandono chegou a 31% no ano de 2023, 24%, 23%, e em 2025 terminamos o ano com 6%. Então, isso é graças à implementação de uma estratégia nominal ativa desse segmento. Nós podemos explorar os dados que nós temos, dispomos no registro JFR, para que nós possamos ter acesso à informação e dar seguimento às crianças que começaram no esquema vacinal. Aqui nós podemos ver que, para poder fechar essas lacunas e essas taxas de abandono, Paraguai não só digitalizamos aí as coisas, né? Eu acho que nós todos aumentamos aí o nosso registro com 4 iniciativas que operam como uma engrenagem única. Primeiro, nós fizemos uma melhoria no registro nominal para rastreabilidade. Depois fizemos uma análise operacional que responde às necessidades locais da entidade vacinadora. Terceiro, a monitoração da simultaneidade das vacinas para eliminar essas oportunidades perdidas no ponto de atendimento de cada uma dos postos de vacinação. E como quarto ponto, ativamos uma contabilidade ativa, onde nós abordamos essas crianças de uma forma nominal. Essa infraestrutura que hoje apoia os resultados do Paraguai tem já 17 anos de evolução institucional. No ano de 2005, nós tínhamos um sistema que se chamava PAI Visa, com correio eletrônico. Em 2011, nós demos um salto
para as plataformas web. Em 2018, nós, em colaboração com o Ministério de Tecnologia e Informação, desenvolvemos o que a gente chama PAI-Info-A, e na pandemia nós aceleramos o processo em 2021 com a implementação da folha de vacinação, folha digital, e nós oficializamos o registro nacional com única ferramenta, e graças a essa transição, não só jurídica, mas tecnológica, nós podemos dizer que o registro eletrônico é uma questão consolidada a nível de país, que nos dá uma rastreabilidade total da informação. Nós sabemos com precisão quem recebeu que dose, que lote de vacina, em que posto de vacinação, em que data que a vacina foi administrada, e isso já nos dá essa rastreabilidade de 6 milhões de pessoas que já estão citadas aí no nosso banco de dados, com mais de 35 milhões de doses acumuladas, registradas historicamente numa rede nacional de postos de vacinação, com atendimento de vacinação a nível de saúde privada e pública. O registro de vacinação é um ecossistema que está interconectado, onde nós damos a informação ao cidadão e que isso possa ser usado como ponto de tomada de decisão na gestão dos biológicos para nós. Quando uma criança vai a um posto de vacinação hoje em dia, a um posto de vacinação, toda a folha eletrônica, o registro eletrônico é acessado pela entidade vacinadora e o vacinal, e esse posto tem ali o estoque designado das doses que estão ali no seu refrigerador, e isso alimenta de uma forma simultânea as nossas tabelas, né, para que nós possamos aí ter uma fonte oficial de dados que é confiável e é em tempo real. Aqui uma pergunta de como nós traduzimos esse imenso banco de dados nas ações operacionais, que é o que importa aí ao posto, com uma matriz analítica de 4 relatórios que são padrões para nós. Por um lado, da residência, nos diz onde as crianças vacinadas moram, para que o planejamento territorial seja a mais efetiva e eficaz, o relato de ocorrências, que avalia o desempenho de cada posto de saúde, o relatório de acompanhamento, o segmento, que calcula as taxas de abandono, emite alertas de oportunidades perdidas que ocorrem aí nesses postos de vacinação, e aí uma lista de todas as crianças com nome e sobrenome da criança, o contato telefônico, né, como se fosse ali uma folha de cadastro do usuário, para poder dar um segmento específico e pontual a essas crianças que não completaram a série vacinal. É informação para nós, para poder tomarmos providências. Aqui nós podemos ver uma ferramenta, né, uma das mais poderosas que nós temos, né, no registro eletrônico, que é o acompanhamento da simultaneidade identificada da oportunidade perdida. Por exemplo, o Júlio Medina, que vai ao hospital para fazer uma consulta de controle, e ao entrar aí na sua folha, nós podemos ver aí o documento da mãe da criança, porque quando a criança entra nesse registro, nós vinculamos a identidade da mãe da criança.
porque às vezes muda de nome ou não existe um número de identidade para essa criança. Então, facilita muito buscar essa criança no registro com da mãe para que ela possa continuar com a série vacinal. O pessoal de saúde identifica isso aí como se fosse um semáforo virtual, né? Uma lista de ali com sinais de alerta, um campo vacina que está faltando, não é, com um ponto de exclamação, para que essa criança possa dar continuidade ao seu calendário vacinal, e aí a gente possa ter esses cartões de acompanhamento. Esse sistema é muito intuitivo e o que nós buscamos com ele é ter uma ferramenta útil para cada um dos postos de vacinação dar continuidade às crianças. Já com os dados nominais, vemos a quem faltou uma vacina, como por exemplo com o sarampo. Nós tivemos um surto no passado, usamos o registro de vacinação que gera os recibos, mostrando quem ainda está pendente, e isso nos ajuda a enviar mensagens personalizadas usando a plataforma, e nós temos aqui um número telefônico institucional, e através desse número de telefone nós podemos lembrar os pais, avisando que o filho precisa receber uma vacina específica, e mandamos também um enlace para que possa consultar quais são as vacinas necessárias. Então, é uma informação que iniciamos com o surto de sarampo e agora é feito para as vacinas contra o vírus respiratório sincicial. Então, nós temos aqui mais de 26 mil mensagens enviadas, mensagens institucionais com base no recibo do registro eletrônico, e desses mais de 26 mil, nem todas foram entregues, porque nem todo mundo tem WhatsApp, e é importante ver quais são as informações e a qualidade das mesmas. Mais de 19 mil mensagens foram entregues de forma exitosa, e o que é mais importante para nós é que mais de 10 mil crianças voltaram para receber a vacina contra o vírus respiratório sincicial. Então, em cada duas mensagens entregues gerou uma resposta de vacina, e isso se converteu na proteção de uma criança. Isso queremos aumentar para outras vacinas do programa regular. Foi uma boa experiência para nós. E muitas vezes os pais precisam apenas de um lembrete das vacinas que faltam aos seus filhos. Então, com isso, podemos gerar respostas automáticas através de um bot, pois nós temos muita interação com os pais para melhorar essas experiências. E assim desenvolvemos esse robô, esse bot, para responder as mensagens o quanto antes. E assim temos um vínculo de confiança, de fidelização do processo de vacinação. E é assim que fazem as grandes empresas do setor privado com os clientes. Nós achamos que há um processo de vacinação que deve gerar esse mesmo cuidado para cada criança, para que a sua experiência no centro de vacinação seja positiva e que as doses subsequentes sejam realizadas. Os principais desafios como país, e precisamos ser muito honestos, é ter uma tecnologia desenvolvendo um software, e essa é a parte fácil. O verdadeiro desafio é a sustentabilidade diária, a qualidade de dados e as brechas em relação à conectividade, quanto aos recursos e capacidades de análise.
que ainda são as dificuldades de cada território, país, departamento, município e a capacidade de se entrar em contato com as pessoas, consultar as mães, ver se os números continuam a ser os mesmos, se houve uma mudança de residência, são pontos a serem cobertos onde o vacinador possa usar então essa ferramenta digital para que o empoderamento seja maior. E, quanto às lições aprendidas, o Paraguai resume isso em 3 lições fundamentais. Não basta apenas dar o nome das pessoas num servidor. Isso não serve se não houver um alerta automatizado ou uma tentativa de recuperação. Segundo ponto é fechar o circuito, detectar a localização geográfica, contatar por WhatsApp, vacinação física e verificação final no registro de cada país devem ser uma engrenagem única. E o terceiro ponto é fazer a gestão local. As tabelas são úteis apenas quando o vacinador transforma essa tabela em microplanejamento específico para chegar às crianças e às comunidades. É isso, agradeço por esse espaço para compartilhar com todos a experiência do Paraguai. Muito obrigada, Dr. Luiz, doutora Ana Catarina. Obrigada por ter compartilhado as suas experiências entre os dois. Sintetizaram de forma bastante clara algumas das principais possibilidades de se melhorar os relatórios. Luiz, é claro, e Ana Catarina também mostrou, apenas digitalizar não responde a nada. Ter um registro não é resposta. Esse registro precisa ser usado para se agir e que serve ao vacinador. E se serve ao vacinador, serve a nós todos. Então, esse recado foi dado de uma forma muito contundente da informação que leva à tomada de decisão a nível local, enquanto muitos mencionaram, por exemplo, o microplanejamento. Tinha perguntas no chat, quais são as estratégias para reduzir o sarampo, o microplanejamento coordenado. O Brasil nos mostrou que isso é possível através do microplanejamento e assim puderam aumentar os cortes. Agradeço também pelas perguntas feitas no chat. Devido ao tempo, não teremos tempo para perguntas respondidas ao vivo, mas, por favor, enviem as perguntas e nós podemos distribuí-las aos responsáveis para que possam respondê-las. A HPV também foi um tópico no chat e a importância das coberturas, a questão de se facilitar uma segunda dose para melhorar as coberturas para a OMS, e nós também estamos disponíveis para o que for necessário. Então, agradeço profundamente. Tivemos um painel bastante rico, mas infelizmente não temos tempo para a discussão devido ao adiantado da hora, mas passo novamente a palavra ao Dr. Hazuri, gerente adjunto, para encerrar a reunião. Obrigada pela sua participação. Temos quase 370 pessoas conectadas até o final da reunião. Agradeço.
Obrigado, Marta. Você acabou de roubar as minhas palavras. É impressionante ver tantas pessoas conectadas e ver o processo de humanização na região. Uma equipe de pessoas comprometidas, os panelistas em circunstâncias diferentes, desafios diferentes, permanecem até o final. Foi feito um excelente resumo do que cobrimos hoje, e como disse Eduardo há poucos minutos, há êxitos, mas sim há desafios, desafios esses já de muitos anos, de não se recuperar a cobertura, desafios às vezes culturais, como o surto de sarampo que afeta tantos países e que sabemos que, além dos trabalhos de rotina nos programas de imunização, muitos de países precisam dedicar recursos e atenção a isso. Isso exige um trabalho mais intenso. Também é essencial mencionar que são, às vezes, números nacionais, em muitos casos, escondem realidades de uma profunda heterogeneidade e desigualdade nos países, que talvez seja o maior desafio para a imunização. Não é apenas uma cobertura aceitável a nível nacional, mas garantindo que esses bolsões mais suscetíveis não continuem descobertos. Há exemplos onde essas populações subimunizadas são justamente onde ocorrem os surtos de doenças como pertusse e sarampo. E também gostaria de encerrar agradecendo aos colegas que fizeram as suas apresentações. Agradeço o colega do Paraguai, o colega do Brasil, que colaboraram com pontos importantes sobre as ferramentas que já existem para cobrir todas as populações subimunizadas e a importância dos sistemas de informação e seu uso, que é essencial para essas análises, atuando com evidência nessas brechas. Agradeço a sua presença, agradeço pela organização desse webinar e estaremos em contato, como sempre, em cada um dos países, através dos nossos pontos focais. Um último ponto que a Ana Catarina mencionou e que todos precisamos celebrar: o programa de imunização regional é de mais de 50 anos e então precisamos comemorar essas conquistas, aumentando a cobertura de 50 anos do programa, com tanto amor, com tanto esforço, tanto trabalho. Então, ânimo a todos e agradeço pela sua participação. Ah, boa tarde ou bom dia. Boa tarde. Agradeço. Taylor, thank you. Paul, thank you.